Olá, cara. Eu gostaria de falar com você sobre algo muito importante: democracia. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não pertenço a nenhum partido político e nem tampouco a nenhum grupo de qualquer natureza. Eu sou apenas um cidadão comum, indignado com a política do nosso país. Por isso eu gostaria de falar com você sobre democracia. A democracia, ela foi reimplantada no nosso país no meio da década de 80 com a posse de Tancredo Neves. De lá para cá nós temos vivido um período tecnicamente democrático. Ou seja, desde então podemos escolher, através do voto direto, nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, nossos senadores da República, nossos deputados federais e estaduais e até mesmo nossos vereadores municipais. Escolher esses representantes do povo para governar o país é uma prerrogativa de um regime democrático. Mas democracia é só isso? Democracia é só ir lá no dia da eleição, na frente das urnas, escolher alguns nomes casualmente, votar nos caras, depois virar as costas e cuidar da própria vida, e só voltar a pensar em política novamente nas próximas eleições? Para responder esta pergunta, nós devemos levar em conta algo muito importante. Uma coisa é implantar-se a democracia em um país. Outra coisa muito diferente é o povo desse país exercer essa democracia como se deve. Então talvez a pergunta mais apropriada deveria ser: o povo aqui no Brasil exerce a democracia como se deve? Quando nós pensamos nesta pergunta, o que nos vem à mente, a resposta que nos chega é não, né? É só nós olharmos os resultados das eleições, nós acabamos vendo uma série de fenômenos que nos fazem pensar que realmente as pessoas, elas não exercem a democracia aqui no Brasil como se deve. Mesmo porque se você perguntar para as pessoas depois de uma eleição municipal, por exemplo, qual foi o vereador que você votou? A maioria nem sequer se lembra disso. Pode ser que nas cidades pequenas, onde são eleições menores, mais localizadas, pode ser que lá as pessoas, votei nesse, votei naquele. Mas mesmo assim, se você perguntar a essas pessoas, escuta, mas você votou nesse fulano, por quê? A maioria também não sabe dar uma razão clara. Então, na verdade, a resposta a essa pergunta é realmente não. A grande maioria da população não exerce a democracia aqui no Brasil como se deve. E qual é a consequência dessa displicência democrática? A consequência dessa displicência democrática nós podemos traduzir em duas simples palavras: corrupção e incompetência. Ou, para ser mais específico, corrupção e incompetência dos nossos administradores públicos, não é mesmo? Bem, a corrupção aqui no Brasil ela é facilmente perceptível, mesmo porque a imprensa divulga quase diariamente novos escândalos de corrupção dos nossos políticos. É muito fácil você perceber a corrupção hoje no Brasil, porque a imprensa até faz um bom papel divulgando os bastidores da política, mostrando o que realmente está acontecendo. E ao chegar nesse ponto, eu acho importante nós fazermos um parênteses aqui, para falar de algo muito sério, que já que o tema central é democracia, então não podemos deixar de enfatizar a imprensa livre. Não existe uma democracia real em um país sem haver uma imprensa livre nesse país. Não é possível, vocês estão entendendo? E para ilustrar isso, nós podemos olhar até alguns dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Alguns governos de alguns países aqui da América do Sul têm dominado a imprensa, têm censurado essa imprensa, têm amordaçado, têm cerceado a imprensa dos seus países. Então, esses caras, eles acabam se apossando dessa imprensa, então a imprensa passa a ser quase como um órgão de Estado e toda informação que é passada para o povo são informações censuradas, são informações direcionadas para enfatizar as virtudes desses governos. E esses caras, esses governantes, eles são tão caras de pau que eles são capazes até de alardear para o mundo que eles vivem num sistema democrático. E para argumentar, para conseguir convencer-nos disso,
Na época das eleições, eles são capazes até de chamar observadores internacionais para observarem a eleição, para constatarem que não há fraude nas urnas. Só que a fraude, neste caso, ela não é cometida nas urnas. A fraude, nesse caso, ela foi cometida lá atrás, quando esses caras se apossaram da imprensa e passaram a divulgar só as informações, só as notícias que interessavam a eles. Então eles fazem duas coisas, eles passam a enfatizar o seu próprio governo, as qualidades desse governo e até fabricarem notícias para dizer como esse governo ele é eficiente e ele faz tudo que pode pelo povo e ao mesmo tempo denegrir a concorrência, denegrir a oposição. Então quando acontece a eleição, esse povo já está cheio dessas informações fabricadas na cabeça e quando eles vão às urnas é natural que eles votem nesses caras. E aí acaba acontecendo um outro fenômeno logo em seguida a esse, a perpetuação do governo desses fulanos que se dizem democráticos. Então é necessário que nós entendamos isso perfeitamente. Se você ama a democracia, você deve lutar sempre por uma imprensa livre. Não há uma democracia legítima sem uma imprensa livre. A imprensa é fundamental para a democracia, a imprensa livre, a imprensa autônoma. Com isso eu não quero dizer que a imprensa seja divina, seja perfeita, não é nada disso. O que acontece é que às vezes realmente tem alguns meios de comunicação que são tendenciosos, porque informação é poder. Então, realmente, tem alguns meios que se utilizam desse poder para impor, às vezes, a sua vontade, as suas opiniões, e às vezes as informações são tendenciosas. Mas só que, numa democracia onde a imprensa é livre, geralmente há outros meios para se contrapor, outros meios de comunicação para se contrapor a estes. Então, a população tem uma chance, pelo menos, de analisar as várias informações que chegam a ela, para poder descobrir a verdade. Já num país onde a imprensa é dominada pelo governo, só há uma linha de pensamento, só há uma notícia, uma linha de notícias. E essa geralmente procura enfatizar o governo, procura favorecer o governo. Então esse é o primeiro passo para a democracia começar a deixar de existir no país, quando o governo se apossa da imprensa livre. O segundo é, como eu falei, quando esses governos eles começam a se perpetuar no poder. Aí, mesmo que haja uma democracia implantada nesse país, de fato não há uma democracia, não é uma democracia real. Bem, voltando a falar no nosso tema central, como eu estava dizendo, a corrupção aqui no Brasil ela é muito facilmente percebida. A imprensa aqui no Brasil ela acaba divulgando quase diariamente os escândalos de corrupção que envolvem nossos políticos, nossos representantes públicos. E isso é muito bom. Ter uma imprensa livre é sinal que a democracia que nós temos aqui, ela tem até certa saúde, nós podemos dizer assim, ela está até bem. Nós podemos dizer assim, mas o problema da democracia aqui no Brasil não é propriamente a sua saúde, o problema é o seu desenvolvimento. A verdade é que a democracia aqui no Brasil ela se desenvolve muito lentamente e o custo disso, o prejuízo desse baixo desenvolvimento recai sobre a população. As pessoas de modo geral não percebem isso. É como a corrupção. Tá, é muito fácil nós percebermos, mas nós acabamos tendo uma percepção da corrupção justamente porque os escândalos de corrupção se sucedem um atrás do outro, até a própria indignação da população vai caindo. Nós acabamos nos acostumando, não é, aqui no Brasil com a corrupção. Agora, falando da questão da incompetência dos nossos administradores. Essa incompetência ela também é muito fácil de ser percebida, basta apenas nós fazermos uma equação muito simples. Veja bem, nós aqui no Brasil, nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo.
Isso significa o quê? Que nós pagamos pelo Brasil muito mais que outros cidadãos de outros países pagam pelos países deles. A carga tributária em outros países geralmente é menor. E o que é pior, nós estamos falando de países desenvolvidos, que o governo desses países dá um retorno muito maior para os seus cidadãos do que o nosso governo aqui dá para nós. Então, quando nós fazemos essa equação, espera aí, nós contribuímos muito para o Brasil, e o Brasil nos devolve, ou melhor, o Brasil não, os dirigentes, os nossos representantes públicos, eles nos devolvem muito pouco. Então, significa o quê? Significa que todo esse dinheiro que entra no Brasil, a maioria dele é desviado pela corrupção? Acredito nisso. Apesar de eu saber que a corrupção no Brasil é um problema seríssimo e que há muitos corruptos atuando hoje mesmo no Brasil, eu sei também que esses caras, eles não conseguem desviar tanto dinheiro assim, porque nós contribuímos com uma carga tributária muito alta. Isso significa o quê? Que nós pagamos muito para a manutenção do país. Você quer ter um exemplo? Se você vai num posto de gasolina, colocar R$100 de gasolina no seu carro, você sai do posto, não vai ser com R$100, você vai sair do posto mais ou menos com R$65, R$70. Porque 30 a 35 você deixa de contribuição para o país. Toda vez que você coloca R$100 de gasolina no seu carro. Só que falando desse exemplo, até que ele não vamos dizer assim, muito coerente, ele não é o ideal, vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas que aqui no Brasil ainda conseguem ter um carro, elas até que financeiramente elas conseguem se defender bem. Porque um carro aqui no Brasil ainda é um privilégio. A grande massa, a grande maioria das pessoas no Brasil não consegue nem isso. Então vamos falar usar um exemplo mais acertado, mais justo nessa situação. Vamos dizer um pai de família que vai no supermercado e gasta R$100. Quando ele chega na boca do caixa, ele tira de lá, ele não vai tirar R$100 de mantimentos para levar para alimentar seus filhos em casa. Quando ele sai da boca do caixa, ele vai estar levando também mais ou menos isso, R$65, R$70 de mantimento, porque 30, 35 ele está deixando de contribuição. E esse é um exemplo mais justo e mais cruel. Por quê? Porque essas pessoas dessa renda baixa, que é a maioria da população no Brasil, a alimentação é o grande gasto. É uma das despesas centrais do orçamento dessas pessoas. E quando essas pessoas têm que pagar tudo isso de imposto para alimentar a sua prole, para alimentar os seus filhos, então isso é muito cruel. Porque você está tirando dinheiro das crianças para contribuir para o Brasil. Então é por isso que eu digo, nós aqui no Brasil nós pagamos muito caro por ele. Mas só que o que essas pessoas nos devolvem, o que esses representantes do povo nos devolvem? Nós pagamos muito, eles nos devolvem muito? Não. Os serviços que eles nos prestam é de baixa qualidade. Como, por exemplo, a escola pública. A escola pública no Brasil é uma porcaria. Os hospitais do Brasil. Sabe, são poucos os hospitais que realmente são de ponta. A maioria são sucateados. A própria imprensa, como eu já disse, ela acaba noticiando isso também, mostrando os corredores de hospitais públicos superlotados de pacientes que não há leitos. Então, quando nós fazemos essa equação, nós doamos muito ao Brasil e o Brasil nos devolve tão pouco, significa que todo esse excedente de dinheiro, porque se você tem dinheiro para administrar e administra mal, só há duas razões. Ou você está desviando esse dinheiro todo esse excedente de dinheiro, e sobrando muito pouco para administrar, o que eu não acredito que seja só isso. Eu acredito sim que haja grande incompetência dos nossos administradores públicos. E você também acaba vendo isso pelos meios de comunicação. São prédios de hospitais que são levantados e depois ficam abandonados, sem sequer serem inaugurados, ser utilizados pela população. São estradas construídas com equipamentos, com materiais de baixa qualidade, que na primeira chuva ficam cheias de buracos. Enfim, se nós formos ver as obras, os serviços que os nossos administradores públicos nos prestam, nós vamos ver que a maioria deles
é de baixa qualidade. É raro os serviços públicos que sejam eficientes. Então isso significa o quê? Que há muita corrupção, mas também há muita incompetência administrativa do dinheiro público no Brasil. Bem, até aqui, tudo que eu disse, não há novidade nenhuma, não é mesmo? A corrupção e a incompetência dos nossos administradores públicos é notória. A imprensa, como eu digo, noticia isso constantemente. E os meios de comunicação até procuram convidar especialistas para debater sobre essa questão da corrupção e da incompetência dos administradores públicos no Brasil, para tentar entender essa questão. Eu tenho acompanhado isso, mas até hoje eu não vi ninguém que desse uma solução. Eu vejo muitos especialistas falando sobre essa questão e qual vai ser o custo que o país vai pagar no futuro por causa disso. Como, por exemplo, quando se fala da escola pública, então os jornais, os telejornais, eles convidam especialistas para falar. E o que esses caras falam? Eles falam, olha, o negócio é o seguinte, há problemas sérios na educação pública. Então, para embasar o seu raciocínio, são feitas pesquisas que mostram, como uma última recente que mostrou que os estudantes do ensino fundamental e médio, quando terminam o ensino médio, 10% deles aprenderam o que tinham que aprender de matemática. 90% dos estudantes que veio desde o ensino fundamental até o ensino médio não aprendeu o que deveria ter aprendido de matemática. E nós não estamos falando aí de não aprender matemática avançada, nós estamos falando do básico da matemática. Então significa que essas crianças que frequentam essas escolas públicas, elas vão desde os primeiros anos até o final do ensino médio com uma educação de baixíssima qualidade, porque a matemática é fundamental. Aí quando esses especialistas comentam essas questões, eles dizem, olha, o que vai acontecer com o Brasil no futuro com estudantes assim? Esses jovens vão se formar como? E que qualidade de ensino, por exemplo, como eles vão conseguir cursar uma faculdade se eles não têm uma base boa? Como eles vão conseguir ter um aproveitamento relativamente bom numa faculdade se a base que eles tiveram é tão fraca? Então as previsões são o quê? Nós vamos formar profissionais medíocres no futuro. Mas isso também todo mundo já sabe. Então quando nós estudamos essa questão, quando nós analisamos essa questão da corrupção e da incompetência no Brasil, o que eu tenho ouvido e o que eu tenho visto são previsões de um futuro negro para o Brasil. Só que a questão é, a corrupção e a incompetência no Brasil não tem solução. Porque a sensação que há hoje no Brasil é essa, que realmente não é possível combater essa corrupção, não é possível melhorar os serviços públicos, porque os administradores, os nossos digníssimos administradores vêm fazendo o melhor. Então significa que, por exemplo, todo esse desperdício que nós vemos de dinheiro público, Brasil afora, é totalmente inevitável. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito que não haja solução para a corrupção, eu não acredito que não haja solução para essa incompetência administrativa dos nossos administradores públicos. E por não acreditar nisso, que eu comecei a estudar essa questão da corrupção e da incompetência no Brasil. E aí, quando você estuda uma questão tão complexa como essa, sim, porque essa é uma questão complexa, porque essa incompetência e essa corrupção, historicamente, ela vem desde a fundação do Brasil. Se você for analisar a história do Brasil, você vai ver que já existia corrupção e incompetência em todas as épocas, desde o descobrimento do Brasil até os tempos atuais. Essa corrupção ela vem acompanhando o governo, seja qual for os governos que nós já tivemos. Mas isso não tem solução? Tem. E a questão é essa. Ao estudar uma questão tão complexa, se nós não podemos encontrar a resposta na superfície, o que geralmente uma questão complexa não apresenta uma resposta na superfície, nós temos que ir na sua essência.
E ao analisar isso, indo à essência desse problema, eu cheguei à conclusão que a corrupção e a incompetência dos nossos administradores públicos se encontra, a essência dessa corrupção e incompetência se encontra justamente no nosso sistema de votação. Sabe, eu fui às ruas, quando eu percebi isso, quando eu comecei a estudar o nosso sistema de votação atual, eu percebi que justamente é ali que se origina toda a corrupção e toda a incompetência do nosso país. Se origina, é lógico que, por exemplo, depois, conforme vai se avançando o processo, há outras causas, né, como uma árvore, vai se bifurcando, vai existindo outras causas que vão incentivando a corrupção e a incompetência. Mas a questão é que a origem está ali, no nosso sistema de votação. Ao perceber isso, eu fui às ruas perguntar para as pessoas se elas conheciam esse sistema de votação que nós temos implantado no Brasil. Olha, eu entrevistei estudantes, eu entrevistei professores, eu entrevistei intelectuais, eu entrevistei pessoas humildes do povo, pessoas de baixa renda, de alta renda, jovens, pessoas idosas. 100% das pessoas que eu entrevistei sobre esse tema, perguntando se ela conhecia qual é o nosso sistema de votação atual, as pessoas não sabiam sequer qual era. E alguns poucos que me deram até uma resposta um tanto quanto vaga, porque não tinham uma noção precisa do que é o nosso sistema de votação. Então aí eu percebi que realmente, por que essa questão da corrupção e da incompetência no Brasil é tão complexa? Porque o povo não conhece a sua origem, e por não conhecer a sua origem, não combate essa origem, não procura modificar essa origem. Eu então comecei a perguntar para as pessoas, escuta, você sabe qual é a diferença entre o sistema de voto proporcional e o sistema de voto distrital? As pessoas não sabiam me responder essa simples pergunta, que não é uma pergunta complexa. Isso daí nós deveríamos aprender a fundo nas escolas, mas nós não aprendemos. O nosso sistema atual, para quem não sabe, é o sistema de voto proporcional. É esse sistema que gera, que dá origem à corrupção e à incompetência no Brasil. E eu vou provar por quê. Eu vou provar por que esse sistema é um sistema maquiavélico. Porque esse sistema, num regime democrático, ele beneficia não o povo, porque a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas esse sistema de voto proporcional é um sistema pelos partidos e pelos corruptos. O que significa o quê? Ele não privilegia o eleitorado em momento algum. E eu vou mostrar isso para vocês. Para isso, nós precisamos entender como funciona esse sistema. Bom, para nós compreendermos como funciona o voto proporcional, eu vou usar a cidade de São Paulo como exemplo, está vendo? Mas nós poderíamos usar qualquer outro município do país que daria na mesma. Eu só vou usar a cidade de São Paulo como exemplo, porque eu conheço um pouco melhor os seus números. Assim simplifica mais a explicação. Bem, o Legislativo de São Paulo tem 55 cadeiras. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cidade de São Paulo tem 55 vereadores. Bem, talvez seja importante nós procurarmos entender quem são esses caras, porque muita gente não sabe qual a função de um vereador. Olha, todo município tem suas leis próprias, e são esses caras que criam e que aprovam através de votação essas leis ou não. Vou dar um exemplo aqui. Na cidade de São Paulo tem a lei de rodízio veicular. O que significa isso? Significa que os carros de São Paulo, eles, através do controle de placas, eles têm um dia por semana que, por um determinado horário, acho que são 2 períodos em uma determinada região, que eles não podem circular. Então, essa foi uma proposta apresentada por um vereador,
e votada pelos seus pares e aprovada. A partir do momento que ela foi aprovada, ela se tornou lei. Então, o carro aqui em São Paulo, em determinado dia da semana, não pode circular por uma determinada região por alguns períodos. Se isso acontecer, ele pode ser multado pela força da lei. Então, para vocês entenderem como a função desses caras é muito importante para a cidade. Mas não é só isso. Esses caras, eles também cuidam do orçamento da cidade. O que significa isso? Significa que todo município tem uma certa quantidade de dinheiro para ser gerida. Esse dinheiro vem da onde? Vem da cobrança de impostos municipais. E entra mais verbas que vêm do governo estadual e do governo federal. Enfim, é uma quantia, por exemplo, para gerir o município. Só que são esses caras que vão direcionar esse dinheiro. Você está entendendo? Vamos dizer, se precisa de verba para a construção de esgotos, são eles que vão direcionar quanto por cento dessa quantia vai ser desviada para a construção de esgotos nas cidades. Ou, por exemplo, toda cidade tem escolas municipais. Eles também vão determinar a porcentagem de dinheiro que vai para as escolas municipais todo ano, se é uma porcentagem maior ou menor que a do ano anterior. Para vocês terem uma ideia da importância desses caras. Bem, voltando agora à explicação do que vem ser propriamente um voto proporcional, eu vou tentar explicar isso da seguinte maneira. No período eleitoral, os partidos mandam todos os seus candidatos para a rua pedir voto. Então os caras saem que nem louco pedindo voto para todo mundo. No final, é feita a somatória de todos os votos de todos os candidatos de cada partido. E vamos dizer que um partido, eu vou usar aqui um número como exemplo, conseguiu 1 milhão de votos. Então, proporcionalmente, esse partido ele conseguiria eleger 10 vereadores desses 55. E outro partido, mais bem estruturado, conseguiria 1.500.000 votos. Então, proporcionalmente, esse partido ele conseguiria eleger quantos vereadores? 15, não é mesmo? Porque se um partido conseguiu fazer 1 milhão de votos, eleger 10 vereadores, o outro que conseguiu 1.500.000 votos, consegue eleger 15 vereadores. Assim como um partidinho pequeno, muito pouco estruturado, conseguiu apenas 200.000 votos, mas ele proporcionalmente consegue eleger 2 candidatos, 2 vereadores. É por isso que esse sistema de votação se chama voto proporcional, por essa proporcionalidade. Agora a questão é, como os partidos conseguem esses votos? Quando nós começamos a estudar esse sistema mais a fundo, nós começamos a desvendá-lo. Bem, eu vou aqui para explicar como os partidos conseguem esses votos, dividir os candidatos em 2 grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de pequenos candidatos vazios. E o segundo grupo eu vou chamar de grandes candidatos profissionais. Vamos começar por esse primeiro grupo dos pequenos candidatos vazios. Olha, aqui no Brasil, a coisa mais fácil do mundo é você ingressar num partido e concorrer a um cargo minoritário. Ou seja, um cargo de vereador, por exemplo. Você entra num partido, começa a participar das reuniões do diretório, logo chega um figurão do partido e olha para você e fala, pô, você é um cara que se comunica bem, você tem boa aparência, tem carisma, por que você não se candidata a vereador? Aí a pessoa fica envaidecida com aquilo, pô, um cara que já está lá dentro da política, convidando ele para ser vereador. Você sabe que em qualquer cidadezinha, ser vereador é uma posição de destaque na sociedade. Então o cara, ele começa a pensar naquilo e a vaidade dele faz ele, a maioria dos caras, concordarem. Oh, por que não? Poderia ser. O cara começa a pensar nisso seriamente. Bem, o partido registra ele na Justiça Eleitoral. Aí entra um detalhe interessante. Quando ele é registrado na Justiça Eleitoral como candidato, ele consegue um número. Esse número, ele começa, os 2 primeiros dígitos desse número é sempre o número da legenda, o número do partido. Eu não sei se vocês já repararam, mas todo partido tem um número de 2 dígitos aqui no Brasil. Então, vamos dizer, 44 é o número de um partido, 52 seria outro partido.
Cada partido é identificado por um número de 2 dígitos. Então, quando o cara consegue esse número, que é, vamos dizer, o registro dele como candidato, esse número começa com os 2 primeiros dígitos, que é o número do partido, e depois os outros dígitos, os outros 2 ou 3 dígitos, é para identificá-lo. Então já começa por aí, vocês guardem esse detalhe. Bem, a partir do momento que o cara é registrado como candidato, chega nas eleições, o partido dá uma estrutura mínima para ele. Manda fazer alguns santinhos com a fotografia dele e esse número. E fala para ele, olha, agora vai para a rua e pede voto. Você dá um pequeno empurrãozinho no cara, fala, você é um cara carismático, você vai conseguir isso, aquilo, o cara vai para a rua. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de um amigo, um parente, em época de eleição, vem pedir voto. Sabe aquele chato que vem, vota em mim, isso, aquilo. Aqui no Brasil é uma prática comum. E é outra prática comum, muitos eleitores fazem isso, falam, eu não tenho quem votar mesmo, vou votar nesse cara que eu conheço, que é meu parente, que é meu amigo, quem sabe o cara ganha e eu consigo alguma coisa com isso. E vai e vota no cara. Só que esses votos que o cara consegue com isso, são muito pouco. Ele vai conseguir, assim, fazendo essa eleição, assim, essa pequena eleição, ele vai conseguir 100 votos, 200 votos. Tem um período eleitoral, né, que o candidato pode sair às ruas pedir voto. Tem alguns desses pequenos candidatos vazios que se empolgam e aí acabam largando a sua atividade principal e usam todo aquele período eleitoral para fazer campanha. Às vezes esses caras até gastam muita coisa do bolso. Eles começam a fazer churrasco para pedir voto para as pessoas, eles largam, deixam de trabalhar para ir fazer a campanha. Esses caras, às vezes os mais entusiasmados, às vezes conseguem um pouquinho mais, 500 votos, 1000 votos, 800 votos, não sei, uma coisa assim. Aí você me diz, escuta, mas espera aí, só que com isso o cara não vai conseguir se eleger. Muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. E isso também, se você raciocinar de princípio, você vai falar, isso também não refresca para o partido. Porque se para um partido, proporcionalmente, vamos dizer assim, ele precisaria de 100 mil votos para eleger um candidato, um cara que consegue 500, vai ajudar o partido no quê? Bem, isso quando nós pensamos, se nós pensarmos que nós não estamos falando aí que os partidos convidam 1 ou 2 para ser um pequeno candidato vazio. Os partidos convidam centenas, às vezes até milhares, são verdadeiros exércitos desses pequenos candidatos vazios que em época de eleição tomam as ruas para pedir voto. Vocês percebem o jogo aí? Os partidos usam o próprio sistema que está implantado, eles estão totalmente dentro da lei para conseguir os seus propósitos. Por quê? Vamos imaginar isso um pouquinho mais à frente. Digamos que você pega só os principais candidatos do partido, que são aqueles que conseguem votações expressivas, e que esses caras conseguiriam só 500 mil votos. Então, quantos, proporcionalmente falando, o partido conseguiria eleger com 500 mil votos? Só 5, né? Ou melhor, 5. Só 5. Agora, a questão é, quando você junta todos os votos, tanto dos principais candidatos do partido, como dos pequenos candidatos vazios, de repente você pode dobrar. O partido, se ele conseguir, em vez de 5, 6, já seria um lucro extraordinário. Mas eles conseguem muito mais, às vezes quase dobra isso. Então o cara consegue eleger, o partido consegue eleger 10, ou 8. Só que a questão é o seguinte, aí nós temos que entender quem do partido, depois que foi somado todos os votos, quais são os candidatos do partido que vão realmente assumir o cargo? São os candidatos mais bem votados. Nós precisamos entender isso. Então tem lá o cara que foi campeão de votos no partido, esse consegue a primeira vaga. Aquele que vem logo abaixo consegue a segunda vaga. E sucessivamente até completar todas as vagas que o partido proporcionalmente conseguiu. Vocês percebem como os partidos usam esses pequenos candidatos vazios para os seus propósitos próprios? Só que isso não para por aí, isso é só o começo. Porque a questão é o seguinte, por que eu chamo esses caras de pequenos candidatos vazios? Pequeno, eu acho que já deu para vocês entenderem, porque a
campanha deles não tem estrutura nenhuma, então eles são pequenos mesmo, eles vão conseguir poucos votos. Agora são vazios por quê? Porque os partidos não doutrinam esses caras. Os partidos não passam para esses caras a ideologia do partido, as bandeiras que o partido defende. O partido não prepara esses caras para praticamente nada, só faz o santinho lá e manda eles para as ruas. Por quê? Porque o partido não precisa. Você quer ver prova disso? É só você entrevistar um desses pequenos candidatos vazios em época de campanha sobre o partido que ele está concorrendo. Ele não vai saber praticamente nada, 100% deles, tá? Olha, me atrevo a dizer, acho que vai ser uma raridade você encontrar um desses pequenos candidatos que realmente saiba qual é a bandeira do partido, quais são os interesses do partido. É muitíssimo difícil, porque os partidos não se preocupam com isso. Os partidos só se preocupam em mandar esses carinhas para a rua pedir voto, tá? Você quer ver, agora você passou a entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando aqui, sobre esse processo do voto proporcional. Agora vamos pensar um pouco mais. Eu vou dar alguns números para vocês poderem raciocinar. Vocês sabem quantos eleitores tem na cidade de São Paulo? 8.619.170 eleitores, segundo a última contagem, da última eleição. Esses são a somatória total de todos os eleitores da cidade de São Paulo. Agora, eu comecei a pensar nisso, e eu vi em algum lugar, mais ou menos quantos votos os candidatos que foram eleitos nessa última eleição tinham conseguido. E eu achei meio estranho. Aí eu fui investigar isso. Aí eu pesquisei na internet e achei a lista de todos os candidatos eleitos. De que partido pertenciam, qual é o nome dos caras e qual a votação que eles tiveram, cada um deles. Aí eu vi lá cara com 150 mil votos, eu vi lá cara com 80 mil votos, 60 mil votos. O que conseguiu menos e foi eleito, parece que, se eu não me engano, foi 8.200 votos. Aí eu pensei assim, olhei inicialmente aquela lista, falei, espera aí, mas aí não dá uma somatória nem perto de 8.619.000 votos. Aí eu peguei e somei o voto de todos esses caras. Sabe quanto deu? 2.367.000 e alguma coisa. Aí eu peguei e fiz uma conta, eu falei assim, de 8.619.170 votos, quanto que é 2.367.000 votos? É 27%. Olha, eu fiquei abismado. Eu não sei contra vocês, que estou passando essa informação agora para vocês, mas percebam, desses caras que se diplomaram agora em janeiro, que eles vão ter um mandato de 4 anos, só 27% dos 8.619.000 eleitores do município de São Paulo votou nesses caras. Significa isso o quê? Significa que 73% dos eleitores de São Paulo não votou nesses caras que assumiram o mandato agora. Isso significa, simplificando o quê? Que a maioria do eleitorado de São Paulo não tem representação no Legislativo Municipal da cidade. Isso é absurdo. E isso se deve por quê? Por causa desse sistema de voto proporcional. Isso daí, se você for começar a pensar, a raciocinar em cima desses números que eu acabei de te passar também, você acaba entendendo alguns fenômenos que acontecem aqui no Brasil. Que não, por exemplo, isso explica a falta de identificação do eleitor com os políticos do Brasil. Por exemplo, você chega para as pessoas nas ruas, escuta, você sabe quem são os caras que assumiram a Câmara Municipal de São Paulo agora? Quem são? Ninguém sabe. Olha, eu acho que 99,999% das pessoas não sabem o nome de nenhum se você perguntasse de sopetão para a pessoa. Talvez ela fazendo esforço, ela vai lembrar de alguma. Por quê? Porque o eleitor aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades, ele perde a identificação. Melhor, ele não consegue ter identificação com os representantes da cidade, os representantes políticos. Isso é absurdo, porque essa representação, para que haja uma democracia real,
ela é indispensável. Ao constatar isso, nos é possível compreender por que o brasileiro é tão desinteressado assim por política. Há até quem diga que se o brasileiro se interessasse por política como quem se interessa por futebol, o país seria outro totalmente diferente. E há muita verdade nessa observação. Porque se nós pensarmos bem, por que o brasileiro gosta tanto de futebol? Por que isso é uma paixão nacional? Por que se fala tanto de futebol? Por que a mídia cobre tanto esse esporte? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque há uma identificação indireta entre o torcedor e o seu time. Não há dúvidas, você percebe? Quando o cara começa a torcer para um time, ele passa a conhecer esse time. Quem são os jogadores que jogam no seu time? Qual é o técnico, a diretoria? Quando esse time vai jogar? E quando esse time joga, que ele vai num estádio, ou se não ele assiste no seu sofá pela televisão, ele olha aquilo e ele está sabendo o que está acontecendo ali a todo momento. Os caras que estão jogando bem, os caras que estão jogando mal, se o time ganha, se o time perde. Então, tudo isso é muito direto, é muito identificável. E é por isso que, em pouco tempo, o torcedor de futebol passa a se identificar absolutamente com o seu time. Ele sabe o que acontece com esse time. Tudo é direto, tudo é facilmente identificável, facilmente compreendido por ele. Então, quando esse time ganha, ele fica alegre. Por quê? Porque ele se sente parte desse time. E quando esse time perde, ele fica triste, justamente pela mesma razão, pela identificação. Mas enquanto a política, há uma identificação entre o eleitor e o seu representante aqui no Brasil, o seu representante político? Não há nenhuma identificação. Esse sistema do voto proporcional, ele leva a isso. Ele, ao contrário de levar à identificação, ele faz justamente o contrário. Ele faz com que o eleitor não se identifique com o seu representante. Mesmo que esse cara tenha votado em determinado candidato que se elegeu, mas parece que os políticos estão em uma dimensão, estão num universo paralelo que não condiz com a vida prática do eleitor. Então não há interesse. Sabe, a mídia cobre, como eu já falei, os escândalos de corrupção, porque político aqui no Brasil aparece só em dois momentos. É quando o cara aparece no jornal por algum escândalo que ele tenha se envolvido, ou no período eleitoral. Tirando isso, parece que os caras somem. Eles evaporam. Você não sabe onde o cara está. Diferente do futebol, né? O futebol você está acompanhando ali o andamento daquilo tudo. Você está sabendo, é fácil você identificar se o seu time está indo bem no campeonato ou não. E até você se envolve com aquilo, que você começa a conversar com outros torcedores do seu clube e falar, poxa, mas se o técnico fizesse isso, fizesse aquilo, então há um envolvimento. Isso aumenta a paixão, porque a identificação. Com a política não existe essa identificação. Mesmo porque é uma diferença muito grande entre o futebol e a política. Com o futebol, você vê os caras lá jogando e você sente que eles estão jogando para você. O cara vai lá e faz um gol e ele vai comemorar com a torcida. Então significa o quê? Que ele está fazendo para o torcedor, para você. E você sente isso, você fala assim, todo aquele esforço, toda aquela correria, o cara está correndo para ele marcar o gol, para o time fazer o gol e se voltar para a torcida, para ver essa comunhão. Já na política, isso não existe. Na política, a sensação que dá, primeiro que você não consegue identificar quem é quem na política. Você não consegue saber quem é o seu representante. E mesmo os caras que estão lá, a sensação que dá é que os caras, quando eles marcam um gol, quando eles conseguem alguma coisa, eles conseguem para eles. Não é como se eles conseguissem
para o seu eleitorado. Então, isso cria uma distância entre o representante e o representado muito grande, intransponível na maioria dos momentos. Porque o representante, ele não se sente representado. E aí, quando acontecem os escândalos de corrupção, isso só piora. O cara se sente até traído. No futebol, quando alguém joga mal, um jogador joga mal, mas você vê que o cara, na grande maioria, ele está tentando jogar bem. Ele está tentando fazer a coisa por você. O futebol passa isso, por isso que o futebol ele é tão apaixonante. Agora a política é o inverso. A política aqui no Brasil, os caras só aparecem em escândalos de corrupção, ou senão para te pedir voto. Então isso significa o quê? Que os caras estão fazendo o jogo deles. E é esse sistema de voto proporcional que acaba tornando isso mais perceptível ainda e contribuindo para isso, contribuindo para essa distância. Agora vamos falar um pouco do grande candidato profissional, para nós continuarmos a entender esse processo desse voto proporcional. Os grandes candidatos profissionais, eles são grandes por quê? Porque esses caras eles têm uma estrutura, na época das campanhas, imensa. Porque veja bem, um cara quando ele vai se candidatar aqui a um cargo público, e esse cara ele é um profissional, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo assim só para identificá-lo, ele é um cara que ele entra para ganhar uma eleição. Um cara desse sabe que tem que ter uma votação expressiva. Só que essa votação expressiva, por exemplo, no caso de um vereador aqui de São Paulo, o cara para entrar assim, fala assim, eu vou entrar numa eleição para ganhar, isso significa mais ou menos, o cara está visualizando, conseguir uma média de 70 mil votos, para ele falar assim, não, eu vou entrar para ter quase 100% de chance. Isso não é 100% de chance, tá? Porque pode haver outros no partido que consigam votações mais expressivas e mesmo com essa excelente votação de 60 mil votos, ele não entre. Mas há uma chance muito boa. Então um cara desse, ele pode ser classificado como um grande candidato profissional. Tá? Agora, para nós entendermos, tá? Como se processa isso, nós temos que ter algumas informações adicionais. Olha, há um tempo atrás, alguns institutos fizeram pesquisa no Brasil e chegaram a algumas conclusões mais ou menos parecidas. Que o voto no Brasil, isso há um tempo atrás, não sei hoje como está, o custo desse voto seria uma média de 25 a 30 reais. Isso há um tempo atrás, pode ser que hoje seja mais. Então, quando nós estamos falando aqui de um candidato almejar 60 mil votos, nós estamos falando aqui de 60 mil vezes 30 reais. Quanto que dá isso? Para quem não é bom de conta, eu vou dar o resultado. Isso dá 1.800.000 reais, quase 2 milhões de reais. Então só aí você já vê que quando um cara desse ele entra numa campanha, ele já sabe de antemão que ele vai ter que gastar 1,5 milhão a 2 para ele falar assim, não, espera, eu estou entrando para ter uma chance real de ganhar. Ao contrário do pequeno candidato vazio que aquele entra, ele se aventura, esse não. Esse ele tem por exemplo, o voto ele é caro assim, a despesa é alta, porque tem toda uma estrutura envolvida e é essa média. Agora eu digo para vocês, por que é tanto assim? Justamente por causa desse sistema. Ele tem que concorrer com todos do partido ali. Então, tem vários candidatos profissionais no partido, vocês percebem? Então ele tem que almejar sempre alto. Para ele falar assim, não, eu estou entrando, mas com uma certa certeza de que eu vou conseguir me eleger. Agora me diga uma coisa, vamos pensar nessa questão. O que é um representante público? Acho que nesse momento faz-se necessário nós entendermos bem, apesar de não parecer ser uma pergunta difícil, o que é um representante público, um representante político? Mas é bom a gente esclarecermos bem para que não haja dúvida.
O representante político é um cara que ele é eleito pelo povo para representar o seu eleitorado, representar as pessoas que votam nele. Então, como a população, veja bem, para dirigir uma cidade, a população não poderia estar indo lá todos os dias na Assembleia Municipal para decidir os caminhos que a cidade vai tomar, porque as pessoas têm seus afazeres e seria praticamente impossível, né? Mesmo já imaginou os 8 milhões de pessoas se dirigindo todos os dias para a Câmara Municipal? Não é possível. Então, você vota num representante, você escolhe um representante. Agora, tecnicamente, teoricamente, esse representante ele seria um cara que você escolheria e ele iria lá para representar a sua vontade, para fazer o que é bom para você. Ele seria pago para isso. Eu estou esclarecendo essa questão do que é o representante para a gente entender. Se a campanha nesse sistema proporcional ela é tão cara assim, quem tiraria 2 milhões do bolso para pagar, para correr o risco, que não é 100% de se eleger ou não, para defender os interesses da população? Pessoas que ele, na maioria das vezes, nem conhece. Quem faria isso? Você percebe? Eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém, sem consciência, tiraria 2 milhões do bolso para assumir uma responsabilidade dessa e trabalhar para os outros. Mas só que a questão é que o representante público é isso. Então esse sistema, uma campanha ela é muito alta, o custo de uma campanha é muito alto. Por quê que esse cara ele faz isso? Significa que, assim, se nós formos pensar um pouco nessa questão, que ele não está tirando esse dinheiro do seu próprio bolso. Já começa por aí. Então seria o quê? O seu eleitorado fez uma vaquinha lá, cada um dos seus eleitores juntou, pegou R$30 e foi lá e deu para ele? Não, também não foi isso. Porque as pessoas no Brasil, assim, as pessoas físicas não costumam contribuir para as campanhas. Não existe esse hábito aqui no Brasil. Então, quem que financia essas campanhas? Quando você começa a pensar nisso, você vê, tem alguém interessado, porque, por exemplo, financia, porque para você dar, vamos dizer assim, R$500 mil, olha, você está precisando de 2 milhões para se eleger, eu vou te dar 500 mil, você faz uma vaquinha lá, junta, pede mais para outros lá, para ver se você vai se eleger. Tem gente, em geral são empresas que fazem isso. Aí que nós começamos a lembrar das empreiteiras, das construtoras, das empresas que fazem negócio com o governo. Será que não são essas pessoas que contribuem com esses candidatos, com esses grandes candidatos profissionais? Porque imagina, qual deles, você olhando para os caras lá, assim, você olha, aí você pega o histórico daquele cara, qual deles, você olha para a cara dos caras, você fala, qual deles tiraria 2 milhões do bolso para pôr numa campanha, arriscar para ver se vai entrar ou não, para ajudar o povo? Começa a entender? Então aí nós começamos a entender onde entram essas empresas e qual a associação delas com determinados candidatos. Você quer ver mais uma vamos dizer assim, um fenômeno que esse voto proporcional ele ocasiona? Olha, tem certos políticos que se elegem sucessivamente. Mesmo aqui na Câmara Municipal de São Paulo, se você olhar, tem cara lá que está 5, 6 mandatos. Sabe quando são 5 mandatos? Cada mandato tem 4 anos. Então significa que o cara está na política há 20 anos. Ele está como representante de alguém há 20 anos. Agora esses caras, por exemplo, assim, você analisa a ficha corrida desses caras, o que esses caras fizeram pela cidade? Eles estão lá há 20 anos como vereadores da cidade. O que eles fizeram? Daí você olha e você vê que é muito pouco. Aí a coisa não bate, porque você fala assim, espera aí, o cara entrar numa eleição, se não é esse custo do voto, se esse voto não é comprado, se há um eleitorado fiel a ele, esse eleitorado é fiel a ele por quê? A única razão plausível para o cara ter 50 mil eleitores que votam nele, eleição após eleições, 60 mil eleitores, 70 mil eleitores que votam nele, eleição após eleição,
A única razão plausível seria que ele realmente representa esse eleitorado muitíssimo bem, para os caras chegarem lá toda eleição e votar nele. Agora você olha a ficha corrida desse cara, as obras, os projetos, as decisões que ele tomou nesses 20 anos foram tão relevantes assim, que fez esse eleitorado ser tão fiel a ele. Olha, não ser inocente, procurando analisar isso com uma certa clareza, com uma certa lógica, não, eu não acredito nisso. Tá? Não vou dizer impossível, não é impossível, nada é impossível, mas pela lógica, não. Esse cara ele foi financiado. E esse processo de voto proporcional, ele dá origem a esses fenômenos. O cara entra e ele não precisa, vamos dizer assim, ele não precisa realizar grandes coisas pela cidade para na próxima eleição ele conseguir se reeleger. Por quê? Porque com esse financiamento ele tem estrutura, ele consegue cabos eleitorais específicos que vão conseguir o voto dessas pessoas que estão indecisas, que não sabem quem votar, ou que votam por N razões, como eu disse no princípio do vídeo, menos pela razão certa de falar, não, eu vou votar nesse cara, porque essas pessoas, como eu já disse, elas não se identificam com esses caras. A pessoa pode até votar nesses caras, porque eles conseguem esses votos. Mas se você for chegar a entrevistar um eleitor desses caras, pô, você votou nele por quê? Não vai ter uma razão convincente, uma razão legítima, porque ele é meu representante. Não vai. Então isso significa que a eleição nesse sistema de voto proporcional, ela é quase que estritamente financeira. É preciso, se você tem um capital, você se elege. Se você não tem, você não se elege. E isso dá origem a outros fenômenos também, porque vamos acompanhar, vamos ver aonde isso nos leva. Vamos estudar mais a fundo essa questão. Como a eleição nesse sistema de voto proporcional, ela se torna quase que absolutamente financeira. Esses caras, quando eles tomam posse, se veem diante de 4 anos de mandato, o que eles fazem? Eles começam a trabalhar para a população, para o seu eleitorado? Não. Porque nesse sistema, como eu já disse, como o voto é comprado, eles não têm um eleitorado, pelo menos não um eleitorado ideológico, vocês estão entendendo? Um eleitorado que votou neles porque acreditavam realmente neles, porque esperavam ou esperam que eles representem eles bem no legislativo. Esse é um eleitorado ideológico que vota porque dá um voto de confiança para o representante. Mas nesse sistema, como a eleição ela é propriamente financeira, não existe esse eleitorado ideológico. Esses caras, eles logo percebem isso. Eles percebem como? Eles começam a se envolver em determinadas armações, eles começam, vamos dizer, surge um projeto para dobrar os salários deles. Aí os caras vão lá e votam em peso a favor do projeto. A população, a opinião pública, ela acaba em contra, mas a opinião pública de modo geral. Não o eleitorado desses caras. Vejam bem, como eles não têm um eleitorado ideológico, eles não têm ninguém para fazer uma pressão ali específica, uma pressão direcionada, que vem daqueles que votaram neles. E os caras acabam percebendo isso. Logo eles acabam percebendo isso, os que já não sabem disso. Então eles se sentem totalmente à vontade para fazer o que bem quiserem. Tanto é que nós vemos determinadas votações, seja em que nível for, nós percebemos isso claramente. Por exemplo, os caras vão lá e votam totalmente contra a opinião pública. Já houve até alguns deles que falaram assim, eu quero que se dane a opinião pública. Porque realmente os caras eles não estão lá para isso, eles estão lá para representar alguém, isso é verdade.
Quem? Como a eleição ela é estritamente financeira e o cara sabe disso, que ele vai precisar, dali 4 anos, ele vai precisar de capital para se reeleger. Então, na verdade, a única preocupação dele é servir esses que o financiam. Essa é a preocupação dele. Então eu chamo esse sistema, ou melhor, esse fenômeno de voto imediato no dia da eleição, justamente por causa disso. Porque o cara não vai trabalhar esses 4 anos que ele tem, visando responder ao seu eleitorado, porque ele não tem esse eleitorado ativo. Ele vai trabalhar para quê? Ele vai trabalhar visando o voto imediato lá no dia da eleição. Ele não precisa mostrar serviço para ninguém, vocês percebem? Tanto é que aqui no Brasil costuma-se dizer que o eleitor tem memória curta. E prova disso é o quê? Você vê que tem certos políticos que, quando são pegos em um escândalo de corrupção e eles vão ser julgados, os caras automaticamente renunciam. Por que eles fazem isso? Eles renunciam para não serem julgados, para não correr o risco de serem caçados, porque eles sabem que, se não acontecer isso de eles serem caçados, na próxima eleição eles já podem concorrer novamente. E eles acabam ganhando, eles acabam se reelegendo. Então daí nós pensamos assim, poxa, mas espera aí, como é? As pessoas são tão boas assim? O eleitor é tão burro assim? Nesse sistema é. Porque nesse sistema, muitas pessoas votam por votar. Então existe lá um cabo eleitoral numa região que fala, olha, tudo que falaram do fulano é mentira, vamos votar nele que, ou por N razões dessa natureza, e os caras, por exemplo, vão e votam. Aí que nós vemos. Mas por que isso? Porque o cara não recebe voto pelo serviço prestado ao seu eleitorado. Ele recebe o voto porque ele põe pessoas chaves em determinadas regiões que vão conseguir esse voto para ele. Ele faz determinados favores para determinadas pessoas. Então esse é o custo das eleições. E é por isso que eu chamo esse fenômeno de voto imediato no dia da eleição. Porque o cara, ele vai trabalhar para esse voto imediato no dia, para chegar num período eleitoral e ir lá e conseguir convencer essas pessoas. Convencer não, porque convencer seria argumentar, seria mostrar alguma coisa para essas pessoas. Na verdade, eles não mostram nada, eles simplesmente têm um esquema que eles conseguem que determinadas pessoas votem neles e acabou. Este é o fenômeno do voto imediato no dia da eleição. Bem, eu acho que já deu para vocês entenderem a sacanagem desse sistema de voto proporcional, não é mesmo? Agora a questão é, toda essa corrupção e essa incompetência dos nossos administradores públicos não tem cura? Não tem como evitar isso? Tem sim. Como é esse sistema do voto proporcional que acaba dando origem a tudo isso e acaba até estimulando toda essa corrupção e incompetência, a cura está em nós mudarmos de sistema. Nós implantarmos no Brasil um sistema mais justo, um sistema que permita que o eleitor se sinta mais representado, um sistema que seja mais coerente, um sistema que seja mais transparente, um sistema que seja mais eficaz e que não deixe os políticos tão à vontade como esse sistema do voto proporcional deixa. E esse sistema é o voto distrital. Eu vou explicar agora para vocês como funciona esse sistema, para vocês entenderem as virtudes dele e como ele se contrapõe, quase que poderíamos dizer assim, em relação ao voto proporcional. Bem, eu vou usar novamente a cidade de São Paulo para exemplificar como funciona o voto distrital. Como eu já disse, na cidade de São Paulo tem 55 vereadores, não é mesmo?
Então, teoricamente, se fosse implantado o sistema do voto distrital, a cidade seria dividida em 55 distritos. Bem, a primeira regra, se é que podemos dizer assim, do sistema de voto distrital, é que o candidato, para concorrer a um distrito, ele tem que ser domiciliado naquele distrito já por algum tempo. Isso é muito bom, porque, veja bem, um político mal intencionado que queira escolher um determinado distrito porque é conveniente para ele, então se mudar para lá na véspera para concorrer àquele distrito, o cara não vai poder fazer isso. Ele vai ter que, por exemplo, já estar domiciliado naquele distrito já por um período, dependendo de como se implantar o sistema, domiciliado lá por um ano e meio. Isso é muito bom. Por quê? Porque subentende que o cara que mora numa região conheça os problemas dessa região, não é mesmo? Por exemplo, o cara que mora numa região, ele sabe se naquela região tem problemas de roubo de carro, se o trânsito ali é muito intenso, ele sabe, por exemplo, como funciona a região de modo geral. E um representante público, para representar um eleitorado, ele tem que conhecer a geografia de onde mora aquele eleitorado. Por quê? Porque um representante público, vamos dizer, um vereador que vai representar um eleitorado, significa que ele está representando uma região específica. Isso, nesse sistema atual do voto proporcional, é muito vago, mas no sistema de voto distrital, isso fica muito evidente, muito preciso, o local que ele vai representar. Porque, como eu falei, como a cidade seria dividida em 55 distritos, então o cara, por exemplo, para ele se candidatar naquele distrito, ele tem que ser domiciliado ali. Então, o que acontece? Ele vai conhecer aquela região. Isso é muito bom para ele ser o representante daquela região, porque ele vai conhecer os problemas básicos da região. Essa é talvez assim, a primeira vantagem. Mas a principal vantagem do voto distrital é a identificação. Para nós entendermos isso, nós temos que recorrer novamente aos números da cidade. É como eu falei anteriormente, a cidade tem 8.619.170 eleitores. Mas a partir do momento que a cidade for dividida em 55 distritos, esse universo de 8.619.000 eleitores, ele vai ser reduzido a 156.000 eleitores, para arredondar 150.000 eleitores. Então significa que, por exemplo, cada campanha ela vai ser muito menor, porque ela vai ser feita nesse universo limitado de 150.000 eleitores. Essa é uma grande vantagem. Por quê? Porque o cara, ele concorrendo ali, vai ser mais fácil aqueles habitantes, aqueles eleitores desse distrito, eles participarem da eleição mais ativamente, tudo vai ficar mais claro. Veja bem, para nós entendermos isso, essa questão da identificação desse sistema de voto distrital. Depois das eleições, vamos dizer, cada distrito elegeu um vereador. O que acontece? Hoje, nesse sistema de voto proporcional, eu estive nas ruas perguntando para as pessoas, acontece aquele fenômeno que eu já descrevi, que é do eleitor que uma semana depois não sabe, não se lembra nem em quem ele votou. Você pergunta para as pessoas, em quem você votou? O cara não se lembra. Já nesse sistema do voto distrital, o cara não só ele vai lembrar muito mais em quem ele votou, porque como a campanha vai ser menor, então vai ficar muito mais evidente os participantes dessa campanha. Primeiro, porque já acaba essa questão do pequeno candidato vazio. Como não existe mais a questão do voto proporcional, então o que acontece? Os partidos eles vão ter que escolher, apostar todas as suas fichas num único candidato. Então vocês percebem que vai ficar muito evidente. Então, vamos dizer, se tem 30 partidos, então teoricamente, cada eleição de distrito vai ter 30 candidatos. E só esses 30 candidatos. Então o que acontece?
Depois da eleição, foi eleito um deles. Mas mesmo o eleitor que não votou no candidato que foi eleito, ele vai saber quem é esse representante do seu distrito. Por quê? Porque isso vai ficar muito evidente. As pessoas, por exemplo, o cara vai chegar no trabalho dele e uma das perguntas aí que vai ser feita, que as pessoas vão fazer umas para as outras, vai ser essa: quem foi eleito no seu distrito? Porque vão ser campanhas separadas. Então, aí vamos entender esse mecanismo do voto distrital e como ele enfatiza a identificação do representante e torna, por exemplo, e deixa o representante mais próximo do seu eleitorado, e o seu eleitorado também vai poder acompanhar muito melhor esse representante. Vamos usar o mesmo exemplo que usamos há pouco, sobre a questão de um projeto na Câmara Municipal, onde os caras vão apresentar um projeto para dobrar ou triplicar o próprio salário. O que vai acontecer, ou melhor, o que aconteceria se o sistema de voto distrital estivesse implantado na cidade? Hoje, tá? Quando acontece isso acontece em muitos momentos no país, em muitas partes, tá? Volta e meia a imprensa está divulgando essa questão desses projetos absurdos, como esse de dobrar salários e vantagens, 13º, 14º, 15º, 16º, que esses caras votam para eles mesmos, tá? Hoje, nesse sistema de voto proporcional, o que acontece? A população ela fica indignada com isso, mas ela não sabe em quem direcionar essa indignação. É como se tivesse uma névoa cobrindo toda essa sacanagem, que daí os caras ficam sabendo, quer dizer, a população fica sabendo, pô, os caras, eles botaram um projeto para eles ganharem o 15º, 16º salário. Isso é uma vergonha, isso é um abuso, isso é desonesto. A população fica indignada com isso, mas quem que nós vamos culpar? Quem que não? Os caras fazem, é o que acontece aqui no Brasil. Os caras fazem isso mesmo, porque eles estão lá, eles podem, não tem o que fazer, então deixa para lá. No sistema de voto distrital, como essa identificação do eleitor com o seu representante, ela vai ficar muito mais evidente, aí esses caras eles vão ter que prestar conta dos seus atos. Porque nesse sistema de voto distrital, se os caras, vamos dizer lá, eles votam a duplicação do salário, no dia seguinte a imprensa, ela coloca a lista lá de quem votou para a duplicação desse salário e quem foi contra. Então vamos imaginar isso. Vamos dizer, você lá na sua casa, você está assistindo um telejornal ou lendo um jornal e você vê lá que o representante do seu distrito, ele foi a favor, ele votou a favor desse projeto. Você vai saber disso e você vai falar, que sacanagem, esse cara foi eleito aqui no nosso distrito, ele está sacaneando a gente. Mas não para por aí. Aí você vai para o seu serviço. Chega no seu serviço, surge a questão, pô, mas você viu que sacanagem, os caras votaram a duplicação do seu salário. Aí um lá fala assim, não, espera aí, no meu distrito não. O representante do meu distrito foi contra, olha, é o Zé da esquina lá, ele foi contra isso. Então, vocês começam a entender aquela metáfora, aquela comparação que eu fiz entre o futebol e a política, que no sistema de voto proporcional ela é totalmente distinta, mas já nesse sistema do voto distrital começa a haver muitas semelhanças. Porque não é o que acontece com o futebol. Na segunda-feira, depois do fim de semana, quando os clubes jogaram, o que acontece na segunda-feira? São amigos discutindo sobre futebol e falam, não, meu time ganhou do seu. Então isso reforça a identificação. O cara que perdeu fica chateado, pô, meu time perdeu, meu time podia perder no time desse cara. E o outro que ganhou fica
fica feliz da vida. Oh, nós ganhamos desse cara. Daí tem aquele sarrinho, aquela história toda que existe, né? Aquela rivalidade, e que isso cria uma rivalidade entre as partes, mas por outro lado cria uma identificação maior entre os torcedores, uma paixão maior do cara pelo clube, né? Porque você, quando você fala do seu clube, você está falando de uma parte sua, né? Isso vai acontecer no voto distrital. Por quê? Porque quando você chegar na segunda-feira, ou seja lá o dia que for, e você comentar sobre isso, você imagina você falando assim, pô, mas o representante do meu distrito, o safado, votou a favor. Então isso vai, essa identificação, ela vai começar a aumentar. E a memória do eleitor também. Por quê? Porque quando você imaginar assim, espera aí, você vivenciar uma coisa assim, esse cara me traiu, ele votou esse projeto que beneficia ele, mas me prejudica. Então você vai saber quem é o cara. E é o cara que está diretamente ligado a você, ele é o representante do seu distrito. Em pouco tempo as pessoas elas vão começar a ver o seu distrito como uma parte sua, que é como deve ser. Então essa memória do eleitor ela vai começar a aumentar, porque o cara vai falar, oh, dessa vez ele votou a favor da duplicação do seu salário, de uma outra vez ele votou num projeto polêmico que beneficia determinadas empresas e prejudica a população. Da outra vez ele se envolveu num escândalo de corrupção. Tudo isso, o eleitor, ele vai guardar na memória muito mais vivamente. Porque o representante de outro distrito, que o cara trabalhar direito, que o cara numa votação polêmica assim, ele tiver o bom senso de falar, espera, não é hora de duplicar salários, eu não voto. Ele vai fazer isso só por honestidade? Não, ele vai fazer isso porque ele vai estar pensando nos seus eleitores diretos. Porque aí sim vai começar a surgir no Brasil o eleitor ideológico. Nesse sistema, esse sistema, ele possibilita isso. Que como as pessoas vão ficar mais próximas e vão identificar o seu representante, e não só o seu representante, hein, mas o partido do seu representante. Então até os partidos eles vão começar a pensar duas vezes antes de colocar um cara para concorrer aos distritos. Porque essa nuvem de fumaça, essa névoa que hoje paira sobre a política no Brasil, ela vai começar a se dissipar. E as caras vão começar a ser mostradas mais explicitamente. Então o que vai acontecer? O eleitor ele vai começar a se identificar com o seu representante, e o seu representante vai começar a pensar duas vezes nas decisões que ele vai tomar, porque isso vai ficar mais transparente. Porque veja bem, o eleitor ele não vai precisar conhecer todos os vereadores da cidade. A necessidade, o que ele vai precisar conhecer é o seu vereador do seu distrito. Então, cada atitude desse vereador na Câmara, ela vai refletir diretamente no seu distrito. E isso vai fazer que haja um amadurecimento do eleitorado no Brasil. Vocês lembram que eu falei que o voto proporcional, ele dá origem à corrupção e à incompetência? O voto distrital, ele dá origem a bons representantes, a representantes dignos, representantes, talvez não por ser honestos propriamente, sabe? Até um picareta pode se candidatar a um distrito e ganhar, mas esse cara, uma vez empossado, uma vez nomeado como representante daquele distrito, ele vai começar a sentir que as suas ações, elas vão refletir diretamente no seu distrito. Isso vai fazer com que mesmo que ele seja um picareta, se ele for inteligente, ele vai procurar agir direito. Então, por exemplo, a origem da competência, porque quando nós falamos também dessa questão da incompetência, porque a incompetência, veja bem, ela acaba se manifestando nos cargos públicos, mas é como eu já falei,
Sabe, esses caras que se candidatam, geralmente, se você olhar o perfil do político brasileiro, muitos deles são profissionais, são assim, empresários muito bem-sucedidos nas suas áreas, eles são muito competentes nas suas áreas. Geralmente são empresários assim, que estão à frente de grandes negócios e que fazem, e que realmente são muito competentes, porque para os caras chegarem àquela posição de chegar, só com muita competência. Mas a questão da incompetência administrativa do dinheiro público, ela não se deve à competência desses caras, porque o problema é que quando esses caras começam a administrar o dinheiro público, que eles não encaram como deles próprios, nem como de ninguém, o dinheiro público é algo que está ali para ser utilizado, então surge muita incompetência, porque eles não têm que prestar contas. Só que no sistema de voto distrital, aí todo ato ele vai ser muito mais medido e pesado, tanto pelo representante, quanto pelo partido do representante, quanto principalmente pelo eleitorado. Então isso vai fazer com que esse descaso de estar com as coisas públicas vai acabar deixando de existir. As pessoas, os representantes públicos, eles vão começar a ser mais responsáveis, porque eles vão saber que as atitudes que eles tomam, elas vão ser vigiadas muito mais atentamente por quem interessa. E quem interessa vigiar o cara? Os caras do distrito. E vai haver essas comparações, como eu disse, entre um representante competente em um distrito e outro incompetente em outro. Vai haver entre os eleitores desses dois distritos, desses vários distritos, vai haver comparação. Como existe a comparação no futebol? Meu time está indo muito bem, e o seu? Meu não ganha uma partida já faz um mês. Olha, bicho, esse técnico é um burro, os jogadores são tudo perna de pau, mas mesmo assim o cara está torcendo, porque é o time dele. Em relação aos distritos, esse sistema de voto distrital vai ser a mesma coisa. Outro aspecto positivo do voto distrital é a redução de custos de campanha. Como o universo das campanhas serão reduzidos aos distritos, os custos de campanha também sofrerão uma redução proporcional a este tamanho. Isso é muito bom, porque uma vez que o custo das campanhas seja menor, ele impossibilita o assédio dos grandes financiadores de campanha. Na verdade, esses financiamentos de campanha praticamente não serão mais necessários, porque a campanha ela vai começar muito antes, ela vai começar internamente nos partidos. Quando os partidos escolherão os candidatos para concorrer aos distritos. E uma vez escolhido o candidato e colocado ele na rua para a eleição propriamente, então os partidos apoiarão esses candidatos, como serão muito menos, não serão como é hoje, uma infinidade de candidatos, cada um lutando uns com os outros para conseguir. Não. O partido ele vai escolher um único candidato e ele vai apoiar esse candidato integralmente. Então, praticamente, para o candidato, a campanha ela vai ter praticamente custo zero, porque toda a estrutura do partido vai ser usada para apoiar esse candidato no distrito. Então, isso impede completamente, podemos dizer assim, que financiadores de campanha aliciem esses candidatos, sabe, que seduza eles, que corrompa eles. Então, isso é um aspecto muito importante do voto distrital. O fato do barateamento da campanha impossibilitar esses financiamentos, esses caixadores, essas empresas, tudo isso vai entrar em extinção neste novo sistema, no sistema do voto distrital. Na verdade, o que vai ser enfatizado nesse sistema vai ser a proposta de cada candidato. Os caras eles já não vão conseguir comprar o voto, eles vão ter que convencer o seu eleitor. E isto não exige um custo financeiro, exige sim um custo intelectual, um custo. O candidato vai ter que estar preparado para a eleição.
preparado para convencer o eleitorado que ele é a melhor opção. E isto é uma vantagem extraordinária diante desse sistema atual. Bem, este é o voto distrital. Espero que a explicação tenha sido útil. Até a próxima.